Crimers, tudo bem com vocês? Hoje é um mini episódio e eu vou gravar sozinha. A Bruna não vai gravar hoje, então já desculpa qualquer coisa, viu, gente? Como é um mini episódio, não tem muito recado, só falar pra vocês. Muito obrigado aí pra quem tá ajudando na divulgação e participando do Ação de Rua que a gente divulgou no episódio passado. Mandar um beijo pra Gabi, que é a @ThrivingBeat do Twitter, que pediu pra mandar um beijo, amiga do Rodrigo, meu amigo também. E continue apoiando o Mil e Um Crimes, porque a gente não ficou rica com o Spotify. Dito tudo isso, bora lá de episódio. Norma Jean Mortensen, mais tarde chamada de Norma Jean Baker, nascida em 1º de junho de 1926 em Los Angeles, na Califórnia, era uma atriz americana que se tornou muito famosa, estrelando vários filmes de sucesso comercial durante a década de 50, e ela é um ícone pop até os dias de hoje. Norma Jean Mortensen, mais tarde, adotou o nome de sua mãe, Baker, e aí foi quando ela se tornou Norma Jean Baker. A sua mãe foi internada em um asilo e Norma Jean passou por 12 lares de pais adotivos e, por um tempo, ficou em um orfanato. Em 1942, ela se casou com um colega de trabalho que ela conheceu em uma fábrica de aviões, mas eles se divorciaram logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou modelo de um fotógrafo popular e, em 1946, assinou um contrato de curto prazo com a 28th Century Fox e mudou o seu nome para Marilyn Monroe. Então agora eu acho que vocês sabem bem de quem eu tô falando. Depois de algumas breves aparições em filmes feitos pelos estúdios Fox e Columbia, ela ficou novamente desempregada e voltou a modelar para fotógrafos. A sua fotografia nua em um calendário lhe rendeu um papel no filme Escuda Ru, Escuda Rei, de 1948, que foi seguido por outros papéis menores. Em 1950, Marilyn atuou em um pequeno papel não creditado em The Asphalt Jungle, que lhe rendeu uma montanha de cartas de fãs. Uma aparição no filme All About Eve lhe rendeu outro contrato na Fox e muito reconhecimento. Em uma sucessão de filmes, incluindo Let's Make It Legal, Love Nest, Clash by Night, Niagara, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire e There's No Business Like Show Business, a sua fama cresceu de forma constante e se espalhou pelo mundo. Ela se tornou objeto de adoração popular sem precedentes. Em 1954, ela se casou com o astro do beisebol, Joey DiMaggio, e a publicidade foi enorme. Com o fim do casamento, menos de um ano depois, ela começou a ficar descontente com a sua carreira. Marilyn estudou com Lee Strasberg no Actors Studio em Nova York e nos filmes The 7-Year Itch e Bus Stop, foi quando ela começou a emergir como uma talentosa comediante. Se eu não me engano, esse 7-Year Itch é o filme em que tem aquela cena icônica da Marilyn Monroe segurando o vestido, sabe? Que passa tem um ventinho ali, né, na periquita. Em 1956, ela se casou com o dramaturgo Arthur Miller e se aposentou brevemente do cinema, embora tenha coestrelado com Laurence Olivier em The Prince and the Showgirl. Ela foi aclamada pela crítica pela primeira vez como uma atriz séria pelo filme Some Like It Hot, e o seu último filme, o drama The Misfits, foi escrito por Arthur Miller especificamente para Monroe, embora o seu casamento tenha se desintegrado durante a produção e eles se divorciaram em 1961 mesmo. Já em 1962, a Marilyn Monroe começou a filmar a comédia Something's Gotta Give. No entanto, ela estava frequentemente ausente do set porque ela estava abusando de substâncias. E aí, em maio, ela viajou para Nova York para participar de uma festa de gala, onde ela cantou parabéns para o presidente John F. Kennedy, com quem ela supostamente estava tendo um caso. Em junho, ela foi demitida do filme, embora tenha sido recontratada mais tarde. O trabalho nunca foi retomado. Quando Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua casa em 1962, foi considerado um provável suicídio por overdose pelas autoridades. A estrela de 36 anos tinha um histórico de doença mental e abuso de substâncias. E o seu corpo estava cercado por pílulas. Inclusive, ela já tinha tentado suicídio algumas vezes no passado. No entanto, as teorias da conspiração sobre a sua morte começaram a partir daí.
Ah, só uma nota é que o suposto relacionamento da Marilyn Monroe com os membros da família Kennedy, e quando eu falo membros no plural, é porque dizem que ela também tinha um romance com o irmão mais novo do presidente, com os dois, né, na verdade. Esses relacionamentos dela com a família Kennedy, todos eles sempre estão envoltos nessas teorias da conspiração sobre a sua morte. A primeira teoria é de que ela foi morta por Robert Kennedy para encobrir o seu caso. Então, essa teoria afirma que a Marilyn Monroe estava de fato dormindo com Robert Kennedy, mas se apegou demais a ele e ele a assassinou para proteger a sua carreira. Nessa época, os Kennedys também eram acusados de serem espiões comunistas. Bom, a teoria 2 é de que ela foi morta por Robert Kennedy por saber demais. Essa teoria foi criada pela primeira vez pelo jornalista de rock Anthony Scaduto em seu filme de 1975, Who Killed Marilyn Monroe? A teoria afirma que ela mantinha um diário cheio de informações incriminatórias que ela ouviu dos Kennedys, e aí o Robert Kennedy mandou matar ela quando ele descobriu isso. A terceira teoria é de que ela não foi morta por Robert Kennedy, mas que ele encenou a morte dela como suicídio. O jornalista de tabloides Anthony Summers criou essa teoria, que é um pouco complicada, no seu livro de 1985, chamado Deusa, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe. Ele diz que depois que Robert Kennedy terminou o caso entre os dois, a Marilyn ameaçou ir a público e supostamente ele e o seu cunhado, Peter Lawford, tentaram prevenir que isso acontecesse, facilitando o acesso de Marilyn às drogas e álcool para que ela pudesse ficar cada vez mais dependente. E aí o jornalista afirma que ela teve uma overdose acidental, mas morreu a caminho do hospital. Então o Peter Lawford e o Robert Kennedy e o diretor do FBI, o J. Edgar Hoover, encenaram a sua morte como suicídio. E isso realmente é muito estranho, porque quando encontraram o corpo dela, parecia muito encenado mesmo. Tinha ali as pílulas em volta do corpo dela, sabe? Coisa meio de filme, assim, sabe? Sendo que não é bem assim que funciona, né? E aí dizem que, assim, ela não se matou, né? Foi acidental, mas aí eles quiseram fazer como que ela tivesse se matado, né? A quarta teoria é de que ela foi morta pela CIA para ferir os Kennedys. No livro Victim: The Secret Tapes of Marilyn Monroe, Matthew Smith afirma que a CIA sabia que Monroe e Robert Kennedy estavam tendo um caso, e aí eles mataram ela para se vingar da família Kennedy pelo desastre da invasão da Baía dos Porcos. A invasão da Baía dos Porcos foi uma tentativa frustrada de invadir a costa sudoeste de Cuba, que foi empreendida em abril de 1961 por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas. O grupo foi treinado e dirigido pela CIA com o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos levando a liberdade, né, para os lugares. A teoria número 5 é de que ela foi morta pela máfia para ferir os Kennedys também. Então, o livro Double Cross afirma que Monroe foi realmente assassinada por ordem do chefe da máfia de Chicago, um homem chamado Sam Giancana. De acordo com os autores Chuck e Sam, que era irmão e afilhado do outro Sam, do cara que era o líder da máfia, eles dizem que ela foi morta para fazer o Robert Kennedy recuar na sua cruzada contra a máfia de Chicago. Teoria número 6 foi um encobrimento dos seus médicos, e essa daqui não tem nada a ver com os Kennedys. Donald Spoto afirmou em seu livro de 1993, Marilyn Monroe, The Biography, que a sua morte foi uma overdose acidental que aconteceu porque ela mentiu para os seus 2 médicos sobre a quantidade de medicação que ela estava tomando. E aí, com medo das possíveis consequências, os médicos encenaram a morte dela como suicídio com a ajuda da sua governanta. E a teoria número 7, e essa que é a mais louca de todos, é que ela iria expor a verdade por trás dos OVNIs. A teoria mais recente, que surgiu faz pouco tempo, e é provavelmente a mais estranha, é o seguinte: um documentário chamado Unacknowledged, dirigido por Michael Mazzola, é um documentário que segue o Dr. Stephen Greer, que leva os espectadores através do que ele acredita ser uma história bem documentada dos Estados Unidos, encobrindo a existência de evidências de extraterrestres. E nesse documentário, o Dr. Stephen Greer afirma que a Marilyn Monroe foi morta pelo governo porque ela estava ameaçando
vazar informações confidenciais sobre extraterrestres. E são essas as teorias, gente. E aí? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários qual dessas teorias vocês acreditam. Ou se vocês não acreditam em nenhuma teoria. E é isso. Muito obrigada por escutarem o episódio de hoje. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais.